Olá, amigos e amigas do estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos começar oficialmente o estudo de O Livro dos Espíritos nessa quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Nós fizemos nas semanas anteriores, acho que 3 semanas, o estudo da introdução feita pelo José Herculano Pires, tradutor, na comemoração do centenário, em 1957, quando o Livro dos Espíritos estava fazendo 100 anos, a Federação Espírita Brasileira, a FEB, pediu para que o Herculano Pires fizesse uma edição comemorativa, né? Então, nas traduções feitas por ele, nós tínhamos uma introdução especial, mas essa nem todos tinham nos seus livros. Quem não está estudando com o livro traduzido pelo Herculano Pires não tinha. Agora não, agora começaremos a introdução realmente do livro feita por Allan Kardec, aí todos têm o Livro dos Espíritos. Importante dizer que se você não tem o Livro dos Espíritos na sua casa, está no grupo de estudo, você pode adquiri-lo lá na livraria do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Mas também temos para doação, tá? É uma encadernação um pouco mais simples, né? Aquele tipo papel jornal, mas temos para doação. Se você quiser uma encadernação melhor, quiser escolher lá, também tem a preços acessíveis aí. É um livro de cabeceira, né? Para que nós espíritas estejamos sempre estudando, consultando pela nossa vida toda. Vamos então à introdução. Introdução ao estudo da doutrina espírita, item 1, Espiritismo e Espiritualismo. Vocês se lembram que na parte da introdução do Herculano Pires eu também fiz assim. A gente foi lendo pequenos trechos e comentando, diferente, né, do estudo que na hora que começarmos mesmo o estudo do livro com perguntas e respostas, fica mais dinâmico. Agora é uma parte mais filosófica, um pouquinho mais cansativa, mas importantíssima para que a gente entenda a doutrina espírita. Então, o Kardec, orientado, claro, pela espiritualidade, ele tem uma preocupação muito grande, começa falando sobre isso, com relação às palavras. Porque as palavras têm sentido. Quando eu falo uma palavra, você pode pensar uma coisa, mas o outro que está assistindo a aula pode pensar outra coisa, e o outro pensar uma terceira coisa. Por quê? Porque nós temos ainda no mundo de provas e expiações línguas imperfeitas, né? Nós não nos comunicamos com a capacidade dos espíritos superiores. Então nós temos a mesma palavra para designar 2, 3, 4 coisas, e aí cada um acaba dando uma interpretação, o que fica equivocado. Então ele inicia o livro explicando alguns termos para que a gente saiba como ele será usado ao longo de toda a sua obra, né? Então, por exemplo, as palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo eram palavras que já existiam antes do Kardec e já tinham sentido, né? As pessoas já tinham sentido. Então, ele vai criar uma outra expressão, que é a expressão espiritismo ou doutrina espírita, e os estudiosos dessa doutrina, os que professam essa doutrina, seriam chamados de espíritas ou espiritistas. Aí fica uma questão interessante. Vocês já devem ter ouvido alguém falar, ou até mesmo falado, você é espírita kardecista, né? Ou você é espírita de mesa branca, né? Já ouviram essas expressões? Na verdade, é uma redundância, né? Todos os espíritas são seguidores das obras de Kardec, são pessoas que estudam e professam. Não, mas não existe espírita, umbandista, espírita, não. São espiritualistas. Existem diversas religiões espiritualistas, mas o termo espírita, doutrina espírita, espiritismo foi criado por Kardec para designar então essa nova doutrina e os seus seguidores. Então essa é uma questão importante, né? Não existe espírita kardecista, né? Espírita é kardecista, né? É claro, se as pessoas perguntam, a gente não vai responder de forma agressiva, só explica, olha,
o termo espírita só se aplica realmente aos que estudam e seguem Kardec, foi um termo criado por ele. Então, até para esclarecer as pessoas que fazem a pergunta sem nenhuma maldade, apenas pela ignorância de confundir aí as coisas. Bom, depois ele vai dizer então que essa obra contém a filosofia espiritualista, né, como diversas obras são espiritualistas, o Livro dos Espíritos também, e em especial o conteúdo da nova doutrina, que é a doutrina espírita. Esse é o item 1. E aí começa o item 2, onde ele vai continuar falando de termos, de expressões. O item 2 chama alma, princípio vital e fluido vital. Muitas pessoas falam assim, mas eu já sei o que diz o Espiritismo. É claro, essencialmente você sabe que o Espiritismo é uma doutrina cristã, que professa o amor ao próximo, que professa a caridade, o perdão, né? Até aí não precisa nem adentrar uma casa espírita ou pegar um livro espírita para saber isso. Mas existem tantos conteúdos a serem estudados e só a hora que nós começamos a estudar é que nós percebemos o tamanho da nossa ignorância. Então, como diz o próprio Herculano Pires, na seara espírita todos somos aprendizes, né? Não existem professores, estamos todos aprendendo. Alguns que estudaram ali um pouquinho compartilham e continuam aprendendo. Essa é a ideia que a doutrina espírita nos traz. Então a palavra que ele vai abordar agora é a palavra alma, porque também era uma palavra que existia já antes de Kardec. Então ele vai dar 3 definições como as pessoas usavam alma. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida orgânica material, não tem existência própria e se extingue com a vida. Essa ideia é o puro materialismo, né? Então ele dá até exemplo, fala assim, se o violão não está tocando ali, fala assim, esse violão está sem alma. Então aqui é uma confusão do efeito com a causa, né? Eles acham que a alma é o efeito. Então o violão tem alma quando ele produz sons. Se ele não produzir sons, é um violão sem alma. Então, na ideia materialista, a palavra alma, ela designa, né, os efeitos de alguma coisa e não a causa. Então, de acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. O Kardec encerra essa explicação. Mas não é assim que nós vamos usar a expressão alma. Ele só está dizendo que algumas pessoas usam alma com esse sentido. Segunda definição de alma, também anterior a Kardec. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida. Essa, depois na sequência ele vai dizer, essa é a ideia panteísta. É como se Deus fosse uma grande alma, né? Existisse uma alma e que nós fôssemos porções de Deus nesse sentido, né? Fagulhas. Então que seguimos a nossa existência e depois retornamos a Deus, perdendo a individualidade. E aí é mais ou menos como, quase igual no materialismo, porque qual o sentido da perda da individualidade, né? Racionalmente falando? Então, a pessoa que se esforçou, aquela que errou o tempo todo e não se esforçou, é voltar para Deus da mesma maneira. Então, a ideia de que nós somos pedacinhos de Deus, né, que estamos desgarrados, também traz uma ideia de um Deus faltando pedaço, de um Deus que só estaria completo quando todas essas fagulhas retornassem. Então, a ideia panteísta, né, o conceito de alma nesse sentido, não é o conceito espírita também. Terceiro conceito. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa doutrina, para a qual a alma é causa e não efeito, é a doutrina dos espiritualistas. Então, ele vai usar a alma nesse sentido. A alma é aquilo que anima o corpo, né, que anima o corpo físico, e, portanto, é a causa e não o efeito, como lá na visão dos materialistas, e que
é o conceito mais aceito, inclusive, né? Praticamente todas as religiões espiritualistas têm a alma com esse conceito. É algo que sobrevive à matéria, é algo que dá vida à matéria, né? E aí ele vai dizer, a falha está na língua, né? Na forma imperfeita de nos comunicarmos. Então, quando eu falo a palavra alma, cada um entende aqui de uma forma. Então ele diz, nós usaremos o conceito de alma no sentido espiritualista. Todas as vezes que você ver a expressão alma no livro dos Espíritos, vai ser com esse sentido. E cabe ainda uma observação. A alma, para a doutrina espírita, é o espírito encarnado que está animando a matéria. E quando ele desencarna? É o espírito. Então a expressão alma é usada para o espírito encarnado e o espírito, em toda a sua existência, é o espírito. Voltamos daqui um pouco para continuar.